Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 37. Na manhã seguinte, logo cedo, Jéssica estava descendo o elevador quando o celular tocou. Era o marido. Precisamos conversar. Posso passar por aí agora? É muito urgente assim tão cedo? Eu estou indo para o hospital. Então podemos conversar no final da tarde? Eu passo no hospital e saímos para tomar um café. O que acha? Seguiu-se um silêncio desconfortável. Jéssica pressentia o teor da conversa e queria fugir. Hoje eu estou muito ocupada. Por favor, Jéssica, precisamos conversar com você o quanto antes. Algum problema com os meninos? Não. Eles me parecem bem. É outra coisa. Podemos tomar um café hoje à tarde? Ele não parecia disposto a desistir e ela acabou aquecendo. Está bem. Fica combinado no final da tarde, umas 5h30. Caso tenha algum imprevisto, eu aviso. 5h30 estarei no seu consultório. Preserve esse horário para nós dois. Desligaram. Jéssica sentiu o coração apertado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Sabia que não seria uma conversa fácil. Respirou fundo, tentando aplicar os novos conhecimentos espirituais que vinha adquirindo para lidar com a situação de outra forma. Então orou em silêncio. Sei que preciso corrigir os meus equívocos, os meus erros. Ajuda-me, Criador, para que eu tenha sabedoria de saber o que dizer e o que fazer. Ao encerrar a oração sincera que brotava de sua alma, sentiu as forças se renovarem. Como se uma onda de calor percorresse o seu corpo, reenergizando-a e enchendo-a de confiança. Chegou cedo ao hospital e logo sentiu o ambiente tenso. Pressões e cobranças por todos os lados. Deixava os médicos, enfermeiros e atendentes ansiosos e agitados. Ela percebia tudo com mais clareza, como se um véu tivesse sido tirado dos seus olhos. O seu foco agora não era apenas os seus objetivos e resultados, mas o bem comum subira em sua hierarquia de prioridades. Deu início aos atendimentos dos seus pacientes e das reuniões e demandas administrativas que o seu cargo de diretora do departamento de cirurgia requeria. Depois do almoço, ela fechou-se em seu consultório e pediu a Amanda para não ser interrompida. Sentou-se no sofá e observou pela janela os prédios que a cercavam. Por entre eles, alguns pássaros voavam no céu, indiferente às brutalidades que existiam logo abaixo, naquela selva gelada. Lembrou-se das sensações boas que tivera durante o tempo que ficara no retiro espiritual e murmurou: "Quando você vai voltar, Dr. Egídio?" Não demorou e a sua assistente entrou trazendo a resposta. "Dr. Egídio está aqui fora e quer vê-la." "Ai, graças a Deus. Ele vai voltar. Eu não aguento mais essas reuniões irritantes. Eu não sei como ele aguentava." Ele entrou. "Doutor, eu vejo que está bem melhor. Sente-se. Que alegria em vê-lo." "Não vá se animando muito, Jéssica. Eu estou em recuperação, mas eu acabei de pedir a minha aposentadoria à diretoria." "Mas, doutor, o senhor não pode." "Eu estou cansado. Eu não vi meus filhos crescerem, trabalhando sem parar. Agora eu tenho a oportunidade de acompanhar os meus netos. 2 deles moram comigo e eu não vou desperdiçar o meu tempo. Por muito pouco, eu não fui embora. Eu quero ficar com eles, com a minha esposa." "Mas e a medicina, doutor?" "Vou continuar em meu consultório particular,
mas apenas meio período. Também pretendo trabalhar como treinador de saúde. Com a desordem em que se encontra todo o sistema de saúde, eu tenho certeza de que não me faltarão clientes. Ele fez uma breve pausa e depois prosseguiu. Soube que você está fazendo um ótimo trabalho me substituindo. Fiz minhas recomendações ao conselho. Disse que você pode subir ainda muito mais, que tem toda a competência para assumir até mesmo a direção geral do hospital. Eles estão bem impressionados com seu desempenho. Continue assim e vai chegar ainda mais longe. A mente de Jéssica borbulhava de questionamentos quando finalmente despediram-se. Ela recostou-se na cadeira quando ele bateu à porta e pensou consigo. E agora? A tarde passou depressa, cheia de compromissos, e logo Vítor entrou, encontrando a esposa esticada no sofá. Cheguei muito cedo? Não. Ela sentou-se e colocou os sapatos. Claro que não. Quer sair para tomar um café? Foram para a cafeteria próxima ao hospital e depois dos pedidos feitos, Vítor foi direto. Jéssica, como você sempre me pediu, eu vou direto ao ponto. Eu quero o divórcio. A médica sentiu o corpo enrijecer de tensão. Tem mesmo certeza disso? Quer jogar tudo o que construímos fora? Tem outra pessoa? Minha querida, você é mais esperta do que isso. Sabe que tivemos casos fora do relacionamento. Tanto eu quanto você. Sempre que as coisas ficaram difíceis entre nós, ou quando a vida foi muito exigente, encontramos distrações que nos satisfaziam o desejo de aventura e fuga. Mas eu acho que eu quero mais para a minha vida. Eu quero um relacionamento que ganhe profundidade, onde o amor cresça e seja capaz de superar os obstáculos do caminho. Eu também quero isso. Entendo, mas acho que é tarde demais para nós dois. Eu tenho pensado muito ultimamente, Vítor. Reavaliado a minha vida, repassando os meus erros, os meus acertos, olhando para trás, constato que eu acertei em muitas coisas, principalmente no meu trabalho, mas eu errei em tantas outras. E o preço está sendo caro demais. Pensando em nós dois, eu concluí que sempre quis somente o lado bom dos relacionamentos. Acho que nós dois agimos um pouco assim. No começo, quando tudo é lindo, leve, divertido, quando a atração satisfaz os nossos desejos e a novidade é constante, tudo é divertido. Mas então vem o momento de lidar com o que nem sempre é tão divertido. Eu acho que desde sempre eu tive dificuldade em acolher o lado feio, das circunstâncias das pessoas e de mim mesma. Fez progressos durante a minha ausência. Está fazendo terapia? Pelo trabalho de autoconhecimento que fui obrigada a fazer, eu tive de mergulhar para dentro de mim. E sim, eu posso dizer que estou em terapia. E a cada dia eu descubro algo mais que precisa ser limpo, restaurado e reconectado. Há muito trabalho interior a se fazer. Vítor ficou alguns segundos em silêncio, fitando a esposa. Ela parecia diferente. Os cabelos soltos na altura dos ombros davam a ela um ar delicado. Ela parecia cansada, mesmo assim. Ele olhava os detalhes e via que o olhar dela estava mais brilhante. Ela estava mais lúcida e desperta. Quanto progresso! Sei que eu errei muito em nosso relacionamento. Eu não consegui ser a esposa que você precisava. E em vez disso, muitas vezes eu agi como se fosse um homem disputando espaço dentro de casa. Só agora eu percebo isso. Lembra-se dos sonhos que eu lhe contei? Da velha e assustadora mulher? Isso. Eu fui ler e estudar a simbologia dela. Escutei o que me dizia e percebi que queria chamar minha atenção para a energia essencial feminina da qual eu me desconectei há tanto tempo.
Eu percebi o quanto essa energia me faz falta, como me alimenta e fortalece. Somente agora, refletindo sobre as minhas experiências, eu compreendi que me afastei da minha essência. Eu cuidei da aparência, até demais, como os nossos modelos culturais apregoam. Eu zelei pela elegância, pela imagem impecável e pelos símbolos de status, mas eu descuidei do essencial. A beleza que vem da alma, a delicadeza que flui quando eu estou bem comigo mesma e a força da intuição e da criatividade, capaz de me guiar para o melhor caminho, para mim e para aqueles que eu amo, inclusive os meus pacientes. Também rejeitei por todos esses anos a dimensão espiritual da vida. Eu estou apenas começando essa jornada de redescoberta e reconexão com a minha energia essencial feminina. É uma jornada confusa, marcada pelas trilhas perdidas, pelas mulheres em meio a uma sociedade alienante com hábitos que sufocam. Mas eu sinto essa energia crescer dentro de mim. Às vezes até me assusta. Vitor estava impressionado. Quem era aquela mulher diante dele? Então, o que me diz? Preciso da sua ajuda, inclusive profissional, para mergulhar nessas descobertas. Eu não acho que você precise de mim. Preciso sim, e muito. Eu quero que você me ajude para que eu possa ser a mulher nesse relacionamento. E que você seja o homem, que me proteja para que eu possa mergulhar e me ausentar, olhando para dentro de mim nas profundezas do meu ser interior, para ressurgir fortalecida e possa ancorar em nossa família e até através do meu trabalho vibrações essencialmente femininas, como o equilíbrio, a harmonia e a cura no sentido mais amplo e profundo. Será que podemos tentar outra vez? Vitor olhou para ela em silêncio e depois indagou: Quem é a sua terapeuta? Eu quero conhecê-la. De onde está tirando todas essas ideias? Eu tenho estudado, lido muito e ficado em contato comigo mesma. Minha intuição e meus mentores espirituais têm sido os meus terapeutas. Mentores espirituais? Sim. Eu tenho ido ao centro espírita, aprendido muito sobre o espiritismo, sobre a vida no mundo espiritual. Ela é real, Vitor. As minhas visões de Elaine não foram fantasias. Ela esteve realmente comigo depois que deixou o corpo denso. Ela continua viva em outra dimensão. Eu tenho encontrado com ela de vez em quando e ela me ajuda a compreender esse mundo novo que se descortinou para mim e que tem me transformado. Jéssica silenciou. Tinha dito tudo o que precisava. Agora era o momento de deixar o universo fazer o seu trabalho e respeitar o livre-arbítrio do companheiro. Ele acabou de sorver o último gole do segundo café, depositando a xícara na mesa, e finalmente disse: Eu preciso pensar um pouco. Eu vim aqui com o firme propósito de oficializar a nossa separação. Mas, nesse exato instante, eu sinto vontade de te abraçar, beijar e te proteger. Você, que sempre foi forte e inabalável, me passa um sentimento de vulnerabilidade. Mas não é algo negativo, é algo que eu nem consigo exprimir. Eu vou precisar de um tempo para refletir o que fazer. Eu entendo. Leve o tempo que precisar, estarei aqui, seguindo por esse novo caminho que eu não tenho ideia de onde vai me levar. Mas eu ficarei feliz se pudermos trilhá-lo juntos, lado a lado, e descobrir esse novo universo. É com você que eu desejo compartilhar a minha vida, seja ela como for. Despediram-se e Vitor se afastou olhando para trás várias vezes. Jéssica o atraía como um imã. Seu caminhar, seu gesto, seu sorriso, tudo havia mudado e ele gostava daquela mulher que nascia de dentro da velha Jéssica.
Capítulo 38. O dia havia sido de um calor causticante. Jéssica entrou em casa se sentindo cansada e sem energia. Ela queria transformar-se, libertar-se de todas as amarras e resistências das mais diversas, e ainda tinha de resolver inúmeros problemas no trabalho e em sua vida pessoal. Tinha muito trabalho a ser feito, e tudo era incerto e novo. O marido a perdoaria? Como lidar com a sensibilidade da filha e com a sua própria? Isso iria ajudar ou atrapalhar a vida delas? E no trabalho? O que ela faria? Não se sentia feliz no hospital. O que ela deveria fazer? Abriu a ampla janela da sala e sentiu a brisa fresca suavizar o calor do seu rosto. A sala foi ficando mais fresca. Sentou-se na poltrona que ficava virada para a janela e refletiu sobre a sua vida e como parecia que havia perdido totalmente o controle dela. Aprendia muita coisa nova, mas parecia que esses novos aprendizados custavam a surtir efeito. Tudo ainda estava um caos. Pegou um suco na geladeira, procurou alguma coisa para comer e optou por uma maçã que estava na fruteira. Fitou a casa vazia, os filhos ficariam com o marido naquele dia. A mesa onde costumavam fazer as refeições, deu-se conta de que tinha poucas recordações de todos juntos, usufruindo da companhia uns dos outros. Ela sempre estava distante, ocupada com seu trabalho e com os diversos relacionamentos extraconjugais. Sentiu profundo desconforto. Ela era culpada pelo fim do seu casamento? Deveria ter sido uma mãe melhor? Ao mesmo tempo, pensava que fizera o que conseguira, agindo no automatismo, sem pensar muito. Apagou as luzes e subiu para o quarto. Não demorou muito a adormecer. Logo viu-se descendo as escadas para o lugar em que já estivera muitas vezes em sonho. Assim que desceu o último degrau, a mulher idosa, com os cabelos longos e despenteados, cheio de folhas, roupas transparentes e pés descalços, aproximou-se dela e estendeu-lhe as mãos. Venha, vou levá-la a um lugar que vai responder às suas perguntas. Quem é você? Você já me conhece. Sou a energia essencialmente feminina, arquética, que habita as profundezas do seu ser inconsciente e já habitou o coração das mulheres, mas que agora vivem distanciadas de mim. Venha. Jéssica seguiu sem resistência. Logo estavam em uma sala pequena e aconchegante. A janela estava meio aberta e entrava uma brisa suave e perfumada. E a mulher, com os olhos cintilantes, entregou um pequeno livro nas mãos de Jéssica, cujo título ela enxergava com letras brilhantes: Preciosas Ervas que Curam. A mulher exibia um sorriso sereno no rosto. De súbito, a médica sentiu uma paz profunda, sem cobranças ou conflitos, como se tudo em sua vida estivesse no lugar certo, e ela, enfim, realizada e feliz. Pegou o livro, folheou as páginas cheias de anotações e percebeu que eram registros de cura de várias doenças. Uma brisa mais forte entrou pela janela, balançando a cortina fina. Jéssica então despertou com lágrimas nos olhos e sentou-se na cama, tentando entender o sentido daquele sonho. Não conseguia lembrar de todos os detalhes, mas se lembrava do livro, cheio de anotações sobre as ervas que curam, e tinha a sensação de leveza, bem-estar e realização plena que vivenciara em seu sonho. Era o que desejava sentir cada vez mais em sua jornada, até concluí-la com êxito. Na noite seguinte, foi com Rafaela ao núcleo espírita. Contou a ela sobre o seu sonho, ressaltando que sabia que aquele livro era a resposta para o seu futuro.
No final dos estudos do Evangelho, Jéssica se aproximou de Rafaela. Está tudo bem, Jéssica? Eu preciso escrever. O quê? Eu não sei, mas eu tenho um impulso incontrolável para escrever. Compreendendo logo o que se passava, Rafaela conversou com a direção do grupo e foram para os fundos da instituição, em uma sala que era usada para o preparo das tarefas. Oraram pela proteção e direção dos amigos espirituais e colocaram papel e caneta nas mãos de Jéssica, que imediatamente começou a escrever sem parar, num frenesi nitidamente mediúnico. Ao final, ela soltou a caneta e exclamou: Pronto. Passou e entregou os papéis a Rafaela. A jornalista leu, organizou e começou a distribuir as mensagens, uma para cada uma das pessoas que, além dela e Jéssica, estavam presentes. No topo havia o nome de cada um, e todos receberam uma, inclusive Jéssica. O que é isso? Uma receita? Eu não sei, disse Jéssica. Eu não sei o que eu escrevi, foi muito rápido. São receitas de medicamentos fitoterápicos. Olha o seu, João, é para gastrite e refluxo. Eu tenho sentido um desconforto, mas eu não sabia que estava com refluxo. O homem olhou com surpresa a receita. São todas as receitas de medicamentos naturais para alguma necessidade orgânica que temos. Ela segurou com força os papéis que tinham o nome de sua filha e agradeceu. Obrigada, Jéssica. Minha filha estava precisando mesmo de ajuda. Jéssica pegou os papéis que estavam nas mãos de Rafaela, dizendo: Deixe-me ver isso direito. Leu e releu e depois devolveu. É uma receita de fitoterápica para ansiedade e insônia. Sua filha está com problema para dormir? Há mais de 2 meses, nada consegue acalmá-la. Eu não conheço nada de... Jéssica ia responder quando se lembrou do sonho e do livro nele. Lembrou-se dos flashes de memória sobre o seu jardim em um lugar que ela não sabia onde ficava. Respirou fundo e indagou. Essas receitas não são minhas, são? São mediúnicas, Jéssica. O que diz a sua? Essa é a tarefa de amor que lhe pedimos. Trabalhe conosco socorrendo aqueles que não podem pagar. Ela olhou firme para Rafaela esperando por orientação. Regina, que estava ali com elas, envolvida pela espiritualidade, disse: Esse é um convite dos amigos espirituais desse lar, para que você exerça essa mediunidade aqui em nossa casa, oferecendo ajuda às pessoas que precisam de medicamentos e não podem pagar. Um trabalho gratuito de ajuda ao próximo. Eu tenho pedido aos meus mentores por uma atividade ligada à saúde, pois eu fico muito preocupada com as doenças se multiplicando atualmente. E eles, pelo que vejo, atenderam aos meus pedidos. Pense com carinho, doutora. O convite está feito, aguardando o seu retorno. Eu não preciso pensar, eu quero ajudar. Voltando para casa, a médica refletia sobre o que acabara de ocorrer. Estava pronta para contribuir, mas precisava entender aquele fenômeno. Rafaela, eu preciso saber mais sobre a mediunidade, sobre esse fenômeno, como e por que ele acontece. Rafaela pensou um pouco e depois respondeu: Vou passar para você alguns links de vídeos e palestras do Dr. Sérgio Felipe, médico e pesquisador, sobre a glândula pineal e o seu papel em nossa conexão com o mundo espiritual. Ele vai esclarecer as suas dúvidas, melhor do que eu tentar te explicar algo que ainda estou estudando. Jéssica sorriu satisfeita com o novo caminho que se abria. Capítulo 39. Sentada à sua mesa de trabalho no consultório,
Jéssica olhava o céu pela janela. O tempo estava mudando e anunciava chuva forte. Nuvens carregadas se acumulavam no entorno de onde a médica estava. Sua mente era agitada, pensando nas muitas experiências novas e o seu significado. Pensava no marido e em sua família. Pensava na experiência com a mediunidade, as mensagens que escrevera e como se sentia bem. Mas as perguntas lhe vinham à mente o tempo todo. Como iria conciliar tudo aquilo? Amanda bateu e entrou, arrancando a médica dos seus pensamentos. Doutora, a reunião vai começar em 15 minutos. Quer que eu prepare alguma coisa? Reunião? A senhora esqueceu? Está em sua agenda e avisei a senhora ontem. Ah, a reunião com o conselho do hospital. Eu sempre me esqueço. Isso não fazia parte do escopo do meu trabalho. É uma reunião mensal. A senhora não participou de nenhuma ainda, mas eu creio que o Dr. Egídio tenha lhe dado alguma dica. Ele me falou alguma coisa. Está tudo bem, Amanda. Não me pediram nada. Vamos ver qual será o conteúdo dessas reuniões e atualizo você sobre o que vou precisar para as próximas. Tem certeza, doutora? Afinal, é o conselho administrativo. Toda a diretoria, todo mundo que manda vai estar presente. E a senhora agora é uma das que manda de verdade. A cirurgiã fitou a assistente e sentiu ligeira irritação. Então era assim que era considerada antes? Alguém que não mandava? Por que os símbolos de poder são tão importantes para o ser humano? Questionou consigo mesma. Tenho. Vou levar alguns relatórios de desempenho do departamento de cirurgia e, caso não seja suficiente, eu aviso você para as próximas reuniões. A jovem saiu. Jéssica abriu a gaveta de sua mesa e localizou os relatórios. Passou os olhos pelos dados mais relevantes e se preparou para subir ao último andar. Logo que chegou, notou muitas pessoas que não conhecia. Entrou com passos firmes, emanando confiança. Doutora Jéssica, seja bem-vinda à nossa reunião mensal. De agora em diante, esse é o seu compromisso mais importante. Foi recepcionada pelo diretor-geral do hospital, Caio Montenegro, com quem ela tinha pouca afinidade. Acomodou-se e observou a movimentação. Havia 12 pessoas na sala, contando com ela. A reunião começou e o presidente do conselho a conduzia. Apresentou a nova integrante ao grupo. Como vocês já sabem, essa é a doutora Jéssica, que assumiu a direção do departamento de cirurgia do nosso hospital. O doutor Egídio confirmou o desejo de se aposentar e, afinal, aceitamos o seu pedido, já que agora temos um substituto à altura. Seja bem-vinda ao nosso seleto grupo, doutora. Agradeço, Caio. Espero estar à altura de suas expectativas. O homem com um ar carrancudo acenou com a cabeça e respondeu: Nossas expectativas vão muito além do que a senhora possa imaginar. Pertencer a esse grupo é fazer parte do mais alto poder desse hospital e até mesmo da área de saúde desse país. Nosso hospital é um modelo e a senhora tem sido uma cirurgiã exemplar, sempre estudando novas técnicas e se atualizando. Mas estar aqui sentada é alguma coisa que vai muito além das suas habilidades médicas. E eu espero que entenda isso. Precisa alargar a sua compreensão e visão política e financeira do que realmente importa, os nossos interesses mais fundamentais. É disso que falamos nessas reuniões, do que realmente importa. A senhora os irá implementar em seu departamento e precisará conhecê-los, compreendê-los e trabalhar para eles. Realmente eu espero que esteja à altura das nossas expectativas. Olhou-a firme e deu um sorriso forçado, e depois virou-se para o grupo e pediu:
Eu gostaria que se apresentassem para a doutora. Alguns ela conhece de vista, mas a maioria ela não conhece. Por favor, senhores. As apresentações foram rápidas. 3 integrantes do conselho eram da indústria farmacêutica. Um representava os laboratórios, um deles era do Ministério da Saúde e representava o governo, e os demais eram representantes dos acionistas majoritários. Esses ela nunca tinha visto. Os demais eram diretores dos demais departamentos do hospital, incluindo a área jurídica e administrativas. Finalizadas as formalidades iniciais, discutiram a pauta da reunião e ela começou. O diretor explanou algumas preocupações e necessidades gerais e finalizou. Vamos passar para as apresentações de resultados de cada departamento. Comecemos pelo financeiro e administrativo. Em seguida, ouviremos o responsável pela área da maternidade e neonatal. Um a um, cada responsável apresentou seus principais resultados e necessidades. Jéssica foi deixada propositadamente para falar por último. Ela adequou-se logo ao modelo e apresentou seus resultados. Ao final, o diretor comentou: seus números estão ruins, doutora. Bem ruins. Ela o fitou intrigada. Do que afinal ele estaria falando? Ela ficou calada. A senhora tem uma prioridade máxima para o próximo mês: aumentar o número de cirurgias do seu departamento. Os números são irrisórios e cirurgias são a nossa principal fonte de renda. Precisará dobrar o número no próximo mês. Dobrar? Nem sei se teríamos estrutura para tanto. E isso não depende somente dos médicos, mas da demanda dos pacientes. Vejo que o Dr. Egídio não lhe contou todos os detalhes de sua nova função. Ela ficou séria e calada. Ele prosseguiu, deixando a cirurgiã mais surpresa. E não estudou direito os seus recursos. Tem salas de cirurgias e equipamentos subutilizados. Tem estrutura suficiente para dobrar o seu número de cirurgias. Se precisar contratar mais pessoal, contrate enfermeiras que são mais baratas do que os médicos e mais acessíveis às nossas orientações. Queremos mais dinheiro entrando em nosso caixa, doutora. Todos farão seu esforço. Os nossos médicos ginecologistas estão orientados a fazer mais cesarianas. Todos estão empenhados. E a senhora doutora passará a receber maior número de indicações de cirurgias vindas das demais áreas do hospital. E sempre que receber uma recomendação de outra colega para a cirurgia, acate e programe. Não questione. Se o colega encontrou uma justificativa plausível ou pessoas inocentes o suficiente, reforce e acate a recomendação. E, por sua parte, crie demanda também. Ele fez uma pausa diante do olhar incrédulo de Jéssica. Sua mente fervilhava, mas ela se mantinha em silêncio. Intimidada pelo ambiente e, sobretudo, pela energia que sentia vinda dos seus colegas do conselho, Caio então voltou-se para um dos representantes da indústria farmacêutica, o mais influente deles, ligado a uma corporação internacional com filiais em vários países, e o convidou. Está com a palavra, Eduardo. Como estamos atualmente em termos de prognósticos? Alguma doença importante pela frente? Bom dia, senhores. Ele começou a falar. Estamos indo bem. Embora a pandemia tenha passado e deixado as pessoas bem frágeis em todos os sentidos, do físico ao emocional, não estamos atingindo os números que queremos. Como sabe, as demandas financeiras de pesquisas abriam um sorriso cínico que a maioria compreendeu. E os gastos com os processos judiciais ainda são muito grandes. Precisamos ampliar essas pesquisas
e encontrar caminhos efetivos de elevar os lucros. Tanto nós quanto vocês seremos bem recompensados pelos nossos esforços. A ideia de dobrar o número de cirurgias é muito boa. Os custos operacionais e dos medicamentos que os planos de saúde terão de reembolsar elevam os ganhos para todos nós. Fez uma pausa, sorveu um gole do seu copo de água e prosseguiu. Além disso, sentimos que realmente há uma ameaça iminente. Muitas pessoas têm se interessado em saúde preventiva, o que não representa em absoluto os nossos interesses. Nossos números indicam consumo crescente de determinados tipos de suplementos que estão tornando algumas pessoas efetivamente mais saudáveis. E outras estão buscando alternativas de práticas saudáveis e criando mecanismos de defesa que não nos interessam. Como vocês sabem, trabalhamos há décadas para criar uma teia de dependência das pessoas aos métodos de saúde tradicionais. E não podemos retroceder. E estão sendo tomadas medidas para combater essas doenças? Indagou o diretor. Muitas. A maioria estratégicas conhecidas de difamação e desqualificação de médicos e profissionais de saúde que resolvem ser dissidentes, além do direcionamento de resultados de pesquisas que mais confundem do que esclarecem. Entretanto, ainda assim estamos preocupados. O número de adeptos desse tipo de prática de saúde vem crescendo. Não importa o que façamos, estamos redobrando os nossos esforços. No Brasil, a presença de homeopatia e fitoterapia vendidas livremente atrapalha os nossos negócios. Mas estamos fazendo uma ofensiva junto às farmácias de manipulação, ressaltando os perigos de determinados suplementos serem vendidos sem receita médica. Estamos atuando indiretamente, é claro, junto a diversos órgãos governamentais para que nos apoiem e intimidem cada vez mais essa prática. Com o devido empenho, vamos enfraquecer essa corrente. Quando ele terminou, o diretor convidou o Departamento de Recursos Humanos a apresentar as campanhas de incentivo que estavam sendo implementadas aos colaboradores como um todo, e especialmente aos médicos, como recompensas pelos atingimento de metas de venda dos medicamentos lançados pela indústria farmacêutica e outras metas do hospital. As premiações estavam cada vez mais magnéticas, como se viagens ao Caribe, à Europa e aos resorts pelo Brasil já não fossem tão atraentes. Agora, carros importados e prêmios poupudos de dinheiro eram agregados às viagens diversas. Depois, outros assuntos foram sendo aventados, todos nesse teor. Jéssica começou a sentir vontade de sair correndo dali. Não cria no que estava escutando. Ela sabia que diversas práticas inadequadas eram adotadas por médicos, hospitais e laboratórios, mas não conseguia imaginar que fosse naquele nível, discutido tão abertamente. E de repente sentiu medo. Quem eram aquelas pessoas? Do que elas seriam capazes? Lembrou-se da reunião da noite anterior, do bem-estar, do amor que sentiu enquanto recebia aquelas orientações no núcleo espírita. A energia era constante demais para ser ignorada. Antes de terminar a reunião, que não durou mais do que 90 minutos, o diretor voltou-se para Jéssica novamente e indagou. Doutora, se tiver alguma observação, alguma coisa que deseje por dizer sobre o seu departamento, esse é o momento. Tem clareza do que lhe foi pedido aqui hoje? Sabe como implementará essa sua meta para os próximos 30 dias? Jéssica sentia vontade de gritar, de ofender aqueles homens, mas respondeu apenas: estudarei cada caso com muita atenção. Entendi completamente a minha meta.
e o que esperam de mim. Ficou bem claro. Ótimo! Não apareça em nossa próxima reunião com esses números medíocres. Logo depois, a reunião encerrou. Antes que alguém a abordasse, Jéssica recebeu uma ligação e, ao desligar, informou: é uma emergência. Vamos ver se eu consigo operar todos os órgãos do paciente que está chegando. Cumprimentou o grupo com a cabeça e um sorriso irônico e saiu depressa. Quando a porta do elevador se fechou e Jéssica se viu sozinha, sentiu vontade de vomitar. Respirou fundo, tentando conter a indignação que lhe dominava por todas as células do corpo. E ela exclamava em voz alta: Meu Deus! O que foi aquilo? Que absurdo é esse? Eu tenho de estar sonhando. Não é possível que presenciei isso. Encostou-se na parede do elevador e respirou fundo, pensando como foi que chegaram a esse ponto. Se a saúde ser abandonada pelos seus oficiais guardiões, que agora estavam focados apenas na doença, pelo menos assim, era a diretriz que acabara de presenciar. Quantos dos seus colegas estariam cooptados? Jéssica estava chocada. Ela era uma médica experiente e não era ingênua quanto aos que acontecia dentro da área da saúde. Mas a maneira agressiva e escancarada como aquelas práticas foram colocadas, sem nenhum pudor ou cuidado, fizeram-na perceber os rumos que a indústria da doença estava tomando, estendendo seus tentáculos para controlar cada vez mais. Foi ao seu consultório, pegou as suas coisas e avisou a sua assistente: cancele as minhas consultas. Eu vou ver o Dr. Egídio. Capítulo 40. Depois de uma conversa curta e tensa com o Dr. Egídio, que não quis se expor nem passar maiores informações ou opiniões a Jéssica, ela saiu sentindo-se aprisionada. Certamente, caíra em uma armadilha muito bem preparada e agora teria que se desvencilhar dela. Nos dias que se seguiram, a médica diminuiu o ritmo de suas atividades, aguçou a sua percepção e começou a prestar mais atenção a tudo o que acontecia à sua volta. Ao mesmo tempo em que reservava tempo para refletir, sentiu conexão maior consigo mesma e dar espaço à sua alma para falar ao seu coração. Sentia-se profundamente incomodada, a ponto de sentir náuseas em diversos momentos do seu dia, quando se deparava com condutas inadequadas e institucionalizadas pelo hospital, pelos médicos e por toda a indústria. A cada dia, Jéssica sentia-se adoecer. Sua consciência lhe mostrava o que precisava ver, mas o desconforto era intenso e uma dor profunda. E, embora soubesse quais providências tomar, percebia o quanto essas decisões mudariam a sua vida para sempre. Resistia, no fundo queria que tudo mudasse, sem mudar nada. Quase no final da semana, ela foi novamente ao núcleo espírita, acompanhada de Maria Helena. A jovem se revigorava e sentia como se a vida fluísse mais e mais em seu ser. Através do espiritismo, compreendeu que as suas esquisitices, que eram motivo de chacota na escola, eram na realidade manifestações da sua sensibilidade e da sua mediunidade. E à medida que abraçava o conhecimento dessas faculdades, sentia que tudo fazia sentido e compreendia-se e aceitava-se cada vez mais. Ao chegar, Jéssica procurou por Regina e confirmou com ela o desejo de servir como intermediária do plano espiritual para ajudar a curar as pessoas que precisavam. Fico muito feliz. Você ainda tem muito a aprender em relação aos princípios espíritas e à mediunidade, Jéssica. Mas o que me foi informado é que, com relação à saúde e aos processos de cura pela natureza, você é uma iniciada antiga nesses assuntos. Ela deu um sorriso constrangido e Regina prosseguiu:
Você sabe que ao mesmo tempo em que o estudo do Evangelho acontece em nosso salão principal, há 2 salas de tratamento espiritual acontecendo. Você vai participar de uma delas, em que já aconteceram algumas manifestações de tratamento físico, emocional e espiritual. Procure a Sônia. Ela vai te orientar e eu, inclusive, já conversei com ela. O trabalho começou e não demorou. Jéssica sentiu aquele impulso irresistível para escrever. E naquele ambiente de grande amparo espiritual, deixou que aquele impulso fluísse. Escreveu 5 receitas. Ao final, mostrou para Regina todas elas. Ela foi separando as mensagens e encaminhando aos destinatários. Sobrou uma. Ela disse: "Essa é para você, doutora." "Como para mim? Não é meu nome que está no topo." "Não, é de uma pessoa de nome Yasmin." "Eu não sei de quem é." "Eu acho que sabe. Eles me dizem que essa receita é para a senhora ajudar alguém que está sob a sua responsabilidade." "Mas quem?" Ela leu a receita várias vezes e de repente ficou pálida ao se lembrar que aquele era o nome da mãe de Omar. Regina olhou fixamente nos olhos dela e afirmou: "Hora da verdade, não é, doutora?" Despediu-se e deixou a médica com aquela frase martelando na cabeça. Foi para casa e no caminho, enquanto Maria Helena compartilhava suas experiências, ela não conseguia nem ouvir direito o que a filha dizia, tentando concatenar os pensamentos. Aquilo tudo era uma loucura e ela relutava em aceitar o que deveria fazer. O tratamento de Yasmin não progredia. Entre idas e vindas ao hospital, internações e altas, ela continuava doente e, vez por outra, ia para a unidade de terapia intensiva do hospital. Jéssica cuidava dela com os protocolos que conhecia, mas não dedicava uma atenção especial ao caso. Não cuidava com o coração, e Omar percebia e atormentava quase que diariamente, cobrando-a, culpando-a pelo estado de sua mãe. A cirurgiã não dormiu direito aquela noite, assombrada pelos pensamentos e medos que ela sentia de tudo que intuía e que estava por vir. A necessidade de se posicionar estava ficando tão cristalina que ela já não podia ocultar de si mesma a consciência que tinha do que precisava fazer. O quadro mental era confuso, porque trazia informações de sua essência espiritual e a mente consciente não queria aceitar. Ela vivia uma luta interior. Logo que chegou ao hospital na manhã seguinte, Amanda informou que a mãe de Omar estava internada novamente. Ela não hesitou, foi vê-la de imediato. Omar estava com ela. Jéssica examinou, analisou o prontuário e, ao recolocá-lo no lugar, olhou para o outro médico e o convidou com a cabeça para saírem. No corredor, ele foi novamente duro com ela. "Você vai acabar matando-a. A minha mãe não melhora." "Pelo amor de Deus, Omar, você é médico. Sabe que ela está fraca, debilitada com tantos remédios. Não se alimenta direito e nem toma os remédios como deveria. Estamos fazendo tudo o que podemos." "Não, Jéssica, você não está." Ela olhou para ele com um ar de irritação e respondeu: "Muito bem. Você quer que eu a ajude?" "Mas é claro." "Está bem, mas eu quero autonomia total para conduzir o tratamento como julgar adequado, mesmo que isso fuja aos nossos protocolos." "Mas o que quer?" "Quero que me dê liberdade e não questione o que eu vou fazer." "Vai inclusive assinar um documento em que está me dando essa liberdade. Eu preciso da sua total confiança para que eu tome algumas medidas que fogem ao habitual." "Vai finalmente operá-la, é isso?" "Não, ela não precisa de cirurgia. Além do mais, está muito fraca. Mesmo que fosse necessário operá-la, não seria agora que o faríamos." "Mas o doutor Egídio tinha me dito que talvez fosse necessário." "Não é isso. Acredite em mim.
Eu vou tratá-la com medicamentos não convencionais. Ele ameaçou argumentar, mas ela o interrompeu. Espere! Antes de questionar, lembre-se de que me deu autonomia. Se em 30 dias nada mudar, decidiremos o que fazer. O que você tem a perder? Ela não está melhorando com os tratamentos convencionais. Vamos atuar na causa, no que realmente está desencadeando o problema. E o que é? Você sabe? Ainda não, mas eu desconfio. Fez-se um silêncio constrangedor, enquanto ela encarava o mar com firmeza. Por fim, ele aqueceu. Está bem. 1 mês é o que eu vou lhe dar. É o que eu preciso. Virou-se e saiu, mas ele a seguiu e disse: Obrigado, Jéssica. Sinto sinceridade em você. Ela balançou a cabeça e voltou para o consultório. Abriu a gaveta e localizou a receita que tinha recebido no núcleo espírita. Abriu o computador e procurou pesquisas que embasassem a eficácia daquele medicamento. Ela tinha de dar consistência ao que tinha recebido da espiritualidade. A receita oferecia informações sobre as misturas de ervas que ela deveria utilizar e em que proporções, mas não informava como elas deveriam ser processadas para que funcionasse conforme o desejado. Jéssica se dedicou a estudar diferentes métodos de produção de fitoterápicos, uma linha natural que ela detestava na faculdade, e agora queria sorver tudo o que houvesse sobre o tema. Depois de identificar diversos produtores das ervas, concluiu que havia algumas, especialmente uma, que constatava em sua receita que era bem rara e difícil de ser encontrada. Após atender ao seu último paciente, Amanda informou que o Dr. Caio estava ali para vê-la. Assim que ele entrou, Jéssica sentiu-se envolvida por energias densas e detestáveis. Era como se sombras espessas o acompanhassem. Cumprimentaram-se e ela indagou: A que devo a sua visita inesperada, doutor? Vim me certificar de que a senhora compreendeu seu novo papel na engrenagem desse hospital. Sim, doutor, eu compreendi. Não houve dúvidas. Ele a olhava entre inquiridor e ameaçador, e ela mantinha o seu olhar fixo no dele, sem se deixar dominar. Notei que não houve ainda nenhuma movimentação no sentido de alterar os protocolos para que as nossas orientações se façam em ações em seu departamento. Ela abriu um ligeiro sorriso e respondeu: Dr. Caio, tenho mestres excelentes e estou disposta a aprender com eles, mas eu preciso de algum tempo para conseguir fazer tudo o que me pedem. Ele balançou a cabeça de leve, ergueu-se e falou com voz grave. Gosta do mar, doutora? Gosto bastante. Sua colaboração será amplamente reconhecida e generosamente recompensada. Estamos pensando em lhe presentear com uma casa de veraneio na praia. Na Chânia, na ilha de Creta, na Grécia. Um lugar simples e aprazível, onde poderá usufruir da companhia de quem desejar. Jéssica não esperava por aquilo. Ficou alguns minutos em silêncio sem saber o que responder e por fim disse: É muita generosidade, doutor. Agradeço a consideração. Protegemos a nossa gente, doutora. Esperamos que seja uma delas. Despediu-se e saiu, deixando Jéssica profundamente perturbada. Espíritos inferiores que trabalhavam a serviços das trevas permaneceram na sala, espreitando a médica, buscando mais informações, mas ela, protegida e envolvida por amigos espirituais elevados, permaneceu em silêncio sem manifestar o que sentia. Sua mente fervilhava e suas emoções estavam à flor da pele, mas ela mantinha-se sob controle.
Fechou lentamente o computador, abriu a agenda e fechou-a em alguns minutos. Chamou Amanda e informou: Não tenho nenhuma consulta urgente amanhã pela manhã. Cancele os meus compromissos. Preciso resolver algumas questões pessoais. E saiu. Enquanto descia o elevador, indo para o estacionamento, sentia vontade de desaparecer. Sentia a pressão sobre ela, como se 1000 olhos a observassem. Capítulo 41. Ligou para Rafaela e combinou de vê-la na manhã seguinte, no núcleo de apoio à mulher. O lugar mal tinha aberto quando Jéssica entrou procurando a amiga. Ela está no jardim fazendo as suas meditações, informou a recepcionista. Pode ir encontrá-la, ela está à sua espera. Assim que sentiu a aproximação da amiga, Rafaela finalizou as suas preces e ergueu-se, acolhendo-a. Como está, minha amiga? A jornalista indagou. Não muito bem, não tenho dormido direito. E mesmo estando acostumada a longas horas acordada com poucas horas de sono, sinto-me exausta. Acho que é pelo que eu estou vivendo no hospital. Sente-se aqui, venha, conte-me tudo. Na realidade, eu estou muito aflita, Rafaela. Acho que sei o que eu devo fazer, mas me parece tão radical, como uma guinada irreversível em minha vida. É assustador. Jéssica compartilhou com a amiga como se sentia em relação aos acontecimentos com o marido, o pedido de divórcio e como se sentia triste por não querer que o seu casamento acabasse. Sei que errei bastante com ele. Não discuto isso, mas eu queria muito ter uma nova chance. Todos temos direito a uma nova chance, mas nesse caso não depende somente de você. Agora, eu sei que podemos transformar situações aparentemente impossíveis de serem reconstruídas quando nos transformamos e deixamos o amor ser o nosso guia. Você não pode controlar os resultados, mas pode ser uma luz que atraia para perto de si novamente. Jéssica tinha os olhos marejados, sabia que a amiga estava certa. Mas não é isso que a está perturbando assim. Não. O hospital? Também, mas é mais do que isso. É toda a minha carreira profissional que está em jogo. Para fazer o que eu tenho de fazer, eu creio que eu corro o risco até mesmo de perder a minha licença como médica. Nossa, mas por que, Jéssica? Olhe, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas agora eu percebo como a medicina foi cooptada por quem controla o planeta. Uma engrenagem enorme que produz rios de dinheiro fluindo para aqueles que comandam o mundo. Rafaela escutava atenta, sentindo igualmente o peso do que a amiga lhe falava. A médica confidenciou a sua experiência na reunião com o conselho do hospital e a visita fortuita do diretor-geral, quando se sentiu como se estivesse com uma faca no pescoço. Não acredito que ele lhe disse isso, espantou-se Rafaela. Estou em uma armadilha. Se eu fizer qualquer movimento, serei conivente e eles me controlarão. Se não fizer, nem sei o que eles podem fazer comigo. A médica fez uma longa pausa, organizando os pensamentos e depois prosseguiu. Não é só uma questão de me desligar do hospital. Isso eu posso fazer. Mas eu sinto que eles não querem que eu saia. Eles me querem envolvida nesse emaranhado. Mas reconheço também que esse foi um caminho natural. Sempre desejei os altos cargos de comando. Amiga, precisamos ter cuidado com o que desejamos. Jéssica sorriu e falou: Pois agora eu quero desejar outras coisas. E vai conseguir. O que quer fazer? Eu vou precisar de muito apoio dos amigos espirituais. Sinto que há muita atividade espiritual negativa naquele conselho, na diretoria. Mas afinal, me explique, quem você acha mais ameaçador? O diretor
Não, acho que ele também está enredado. É a indústria farmacêutica que comanda, que dita as regras, que domina tudo. Trata-se de uma das indústrias mais poderosas do mundo, Rafaela, daquelas que elegem e derrubam presidentes. O poder que tem é assustador. O dinheiro e o poder são usados tão somente em seu próprio interesse, revertido apenas em parte para o bem da sociedade. À exceção de pessoas que não querem fazer parte desse circo e médicos que valorizam a vida acima de tudo e perseveram leais em seu compromisso com o juramento hipocrático. Rafaela tocou de leve o antebraço da amiga e, ao ajustar a postura no banco, abriu-se à inspiração e disse: O apego, seja o que for, é um obstáculo ao progresso, ao crescimento e à elevação. Ele nos impede de compreender que a vida é feita de ciclos, e todos eles são bons, úteis e necessários. Assim como a infância cede lugar à vida adulta, depois vem a construção de um lar, o cuidado com os filhos, ciclos que se abrem e se fecham, cada um com o seu papel no desenvolvimento da alma. Mais tarde, chega a menopausa, a saída dos filhos e o tempo de voltar-se para si, cuidar do corpo, da mente e da alma. É o tempo de se amar mais, de reconhecer o seu próprio valor, de se reencontrar. Nesse processo é possível descobrir tesouros guardados no fundo da alma, talentos, dons e habilidades soterrados por uma vida programada pelos outros. Esse é o momento de resgatá-los e vivê-los. É também a hora de cuidar mais da saúde e da própria felicidade. Um novo ciclo. Na vida profissional acontece o mesmo. Muitas vezes nos recusamos a aceitar quando um ciclo termina e insistimos em algo já encerrado, porque não queremos ver, não queremos sentir. Mas o apego, outra vez, nos impede de acolher a nova fase e desfrutar de sua beleza. Acha que é isso que está acontecendo? Eu não sei. Me responda você. Percebe o seu apego? Acho que sim. Do que você tem medo? De ser autêntica? De ser você mesma? De fazer o que realmente importa para você? Da opinião alheia? De ficar sem dinheiro? De perder o reconhecimento dos seus pares? Dos pacientes? Jéssica sentiu o coração acelerar enquanto Rafaela prosseguia. Por que escolheu a medicina? Qual foi a sua real motivação? Ela parou e silenciou por um longo tempo, pensando em tudo o que vivenciara nos últimos meses. A experiência no plano espiritual, o seu jardim na colônia, e vasculhou com sinceridade os seus próprios sentimentos. Eu queria ajudar as pessoas. Ver a minha mãe definhar e sofrer tanto ainda me traz lembranças dolorosas. Quando ela foi internada, eu comecei a sentir vontade de ser médica para ajudá-la. E o que aconteceu depois? Quando eu estava terminando a residência, eu percebi que os melhores salários, as maiores fortunas eram dos cirurgiões. Eles eram respeitados, requisitados e valorizados. Minha mãe já não estava mais conosco e eu acabei decidindo ser cirurgiã. Ela fez uma longa pausa e disse: E me saí muito bem, diga-se de passagem. Rafaela olhou fixamente nos olhos da amiga e falou: Você é uma curandeira, Jéssica. Isso é o que você é. Curandeira? Não! A sua essência foi feita para curar, minha amiga. Esse é o seu dom, a sua vocação. Ganhar dinheiro, fama ou prestígio são efeitos colaterais de suas habilidades. Mas a sua vocação primordial é curar. Jéssica abriu um largo sorriso, sentindo a verdade no que a jornalista falava. Você está certa. E digo mais, o meu desejo hoje é promover a saúde das pessoas, não apenas curar. Então siga esse seu impulso.
Eu não sei o que fazer exatamente, como agir, quais os próximos passos a tomar, e isso me dá muita angústia. Eu sempre planejei tudo em minha vida, sem deixar muito espaço para o improviso, e agora, a essa altura, eu não sei o que fazer. Siga o seu impulso, sua intuição vai te conduzir, e o seu mentor e amigos espirituais a ajudarão, inspirando as suas próximas ações. Aprenda a confiar de novo neles, Jéssica. Em outra encarnação você os odiou, achou que tinha te abandonado quando perdeu a vida por fazer ungüentos e remédios caseiros, acusada de bruxaria. E traí você, Rafaela, você sabe. Lembro-me pouco daquela noite no centro espírita, mas eu sei que é verdade tudo o que me disseram. Eu já superei. Também odiei a Deus por muito tempo, até aprender a compreendê-lo um pouco melhor. Hoje eu consigo amá-lo. Os olhos de Rafaela brilhavam intensamente quando ela disse, num impulso, sem pensar muito: por que não criamos um espaço para você, lá no fundo desse jardim onde poderá cultivar as suas ervas, flores, plantas medicinais? Temos espaço para construir um laboratório de manipulação e um consultório onde você possa atender. Há muito tempo eu desejo fazer alguma coisa naquela área enorme e vazia. Já tivemos vários projetos para implantar ali, mas nenhum deles deu certo. Acho que estava esperando por você. O que me diz? Um jardim? Os olhos de Jéssica cintilavam num misto de alegria e entusiasmo. O seu jardim, uma área onde poderá criar o que desejar e usar para o bem das pessoas, o que acha? Ervas medicinais? Isso mesmo. Está falando de medicina natural, homeopatia, o quê? Indagou a médica. Eu não sei, Jéssica, me diga você. Medicina natural e fitoterapia. A farmácia de Deus. O que você disse, Rafaela? Explorar a farmácia de Deus. O que você acha? Parece loucura, mas ao mesmo tempo faz total sentido. Tem certeza de que é a melhor utilização do espaço para o núcleo da mulher? Esse espaço é seu, estava esperando por você. Jéssica ficou pensativa por um longo período e depois disse: você tem um trabalho de ajuda ao próximo aqui. Eu precisarei trabalhar para ganhar algum dinheiro. Eu tenho o suficiente para me manter por um período, mas eu vou precisar continuar trabalhando. Eu poderia fazer as duas coisas aqui. Pelo menos no início, atender gratuitamente em alguns dias e em outros atender pacientes com melhores condições. O que você acha? Acho que você pode fazer do atendimento gratuito uma exceção. Pode fazer um atendimento com preços reduzidos para que mais pacientes tenham acesso à medicina natural com orientação adequada. Isso é uma necessidade tão gritante para mim. Médicos que tenham a coragem de fazer a diferença, de dedicar-se a promover a saúde e não cuidar da doença. E você pode ajudar. Já andei pesquisando algumas autoridades médicas em medicina natural. Acho que eu quero fazer um curso de pós-graduação nessa área. Você realmente já sabe o que deve fazer. É, mas eu precisava desse empurrãozinho, Rafaela. Você fala sério sobre a utilização do espaço? Precisa da autorização de mais alguém? Vou levar isso à nossa diretoria, é claro, mas o grupo é unido, em sintonia. Sei que todos desejam ver um tipo de trabalho assim florescer em nossa instituição. Será muito bom para todos, Jéssica. Muito bem, minha amiga. Agora eu acho que eu tenho todas as informações de que precisava. Está na hora de eu agir. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim.
Este canal não é monetizado.